O STF vai retomar o julgamento sobre as sobras eleitorais. Repórter Marcelo Matos. Julgamento das sobras eleitorais pode mudar a composição da Câmara dos Deputados. O Supremo Tribunal Federal retoma nesta quarta-feira a análise das ações que questionam as alterações de 2021 na definição das vagas de deputados e vereadores. A advogada Amanda Guimarães da Cunha explica que no primeiro critério são considerados os votos válidos, apurados e a divisão das cadeiras. Num quociente de 100 mil votos, por exemplo, cada legenda obterá uma cadeira a partir de 100 mil. Num cenário de 1 milhão de votos, o partido elegeu 10 candidatos, os 10 primeiros mais votados. O sistema proporcional ele trabalha tanto com o desempenho do partido quanto com relação ao desempenho do candidato. São os dois desempenhos aí que entram, que influenciam, né? Então, só que nesse primeiro momento, geralmente não fecham todas as vagas, né? Tem partidos que não alcançam, ou né, que não alcançam um número suficiente para fechar o número de cadeiras dessa casa legislativa, e aí vão vindo outros critérios de distribuição desses votos, dessas sobras de votos, né? O julgamento do STF engloba as demais fases para a definição dos eleitos, as chamadas sobras eleitorais. A partir da Lei 14.211 de 2021, somente participam da disputa dos votos restantes os partidos e federações que obtiveram 80% do quociente eleitoral e os candidatos com mais de 20% do quociente. Para a integrante da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Amanda Guimarães da Cunha, ela ressalta que as ações questionam as cláusulas de barreira impostas, que na prática atingem os partidos menores. Porque esse 80% que permanece lá nessa terceira fase foi instituído por meio de resolução do TSE, também em 2021. Essa previsão não está no Código Eleitoral, né? O Código Eleitoral diz que vão participar da terceira fase todos os partidos pelas maiores médias. Então deveria entrar até quem não atingiu o quociente eleitoral, quem não ganhou nenhuma cadeira. Então essas são as discussões. Então se discute essas duas fases com relação a esses critérios que seriam inconstitucionais, porque feririam, né, essa ideia, esse princípio do sistema proporcional. As ações foram impetradas pelo PSB, Rede Sustentabilidade, Podemos e PP. As legendas questionam ainda que a alteração deveria ser permitida apenas via projeto de lei ou proposta de emenda à Constituição. O julgamento retorna com 5 votos já proferidos. Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes acolheram o argumento dos partidos sob justamente o entendimento da pluralidade política e evitar a extinção dos partidos menores. Aposentado do STF e hoje ministro da Justiça, Lewandowski foi o relator das ações e pela validade somente a partir das eleições municipais de 2024. Mas Moraes e Gilmar Mendes defendem a aplicação das regras já sobre as eleições anteriores de 2022, o que implicaria em mudança na atual composição da Câmara, ao final do julgamento. O TSE estima que 7 deputados poderiam perder suas cadeiras. Já os ministros André Mendonça e Luiz Edson Fachin entendem que a alteração é constitucional, ou seja, 3-2 hoje o placar do julgamento favorável aos partidos e às suas ações. Mas agora ele deve retornar nessa quarta-feira após o ministro Nunes Marques ter pedido vista anterior. Estão pendentes então os votos de Nunes Marques, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Luiz Fux, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso e o mais novo ministro da Corte, Flávio Dino. Bom, Cristiano Vilela, assim que o Supremo analisar essa questão, qual vai ser a repercussão disso daqui para frente? Porque é uma discussão que já vem se arrastando um tempo no Supremo. Pois é, Tiago, nós temos um tema hoje, quando se fala dessa distribuição de cadeiras
no sistema proporcional, é um cálculo bastante difícil. Muitas vezes a população questiona por que não são eleitos os primeiros colocados e, ao invés disso, nós temos todos esse cálculo. Mas o fato é que a legislação obriga a existência desse cálculo para que haja uma pluralidade maior de representação política. Em 2021 foi feita essa alteração, os partidos questionam o instrumento que deu origem a essa alteração e o fato é que, dependendo do que for julgado, temos até 7 deputados que podem perder a cadeira, o que faz com que, eventualmente, o eleitor escolha um candidato, o candidato acabe sendo eleito, comece ali por um ano e meio, cumprindo o seu mandato parlamentar e depois, simplesmente, por uma mudança de cálculo, acabe perdendo.